Meu mano Fabrício Netsky, por que não, para a gente retomar aqui as atualizações em relação às tensões cada vez mais crescentes e perigosíssimas escalando a níveis estratosféricos no Oriente Médio. Isso porque o ataque com os pagers, aqueles aparelhos de mensagem dos anos 90 que foram explodidos, deixaram... A contagem ontem eram de 11 fatalidades, hoje, pelo que eu li, são 20 já, né? Diversos feridos. A gente tem 37 mortos, dizendo. 37 mortos e mais de 3 mil feridos, contabilizando o também ataque... O segundo round com os walkie-talkies. Com os walkie-talkies, exatamente, que aí já é uma outra história. Isso vai dar muito o que falar, viu, André? O Najib Mikati, que é o primeiro-ministro do Líbano, publicou, inclusive, no X, o antigo Twitter, que agora está temporariamente, que é isso? parcialmente liberado. X, Twitter? Você já ouviu falar dessa rede? Lembrança vaga aqui. Que tá ali na categoria do Orkut, do MySpace. Isso aqui? LimeWire, lembra? MSN, sim, as redes natimortas, não, né? Sepultadas, isso. Moribundas, melhor dizendo. Boa. Palavra do dia, né? Palavra do dia moribundo. Olha só, o Najib Mikati fez um tweet dizendo que Israel precisa parar com a guerra tecnológica dentro do território libanês. É importante a gente dizer aqui o seguinte, o Líbano tem o seu governo, contra o Najib Mikati, que é o governo de juro, digamos assim, e tem uma parte que é controlada pelo Hezbollah, que é um grupo terrorista. Mas aí tem uma questão, né? Porque essa explosão, tanto dos pagers quanto dos walkie-talkies, está dando muito o que falar, porque... não é um alvo direcionado, é um ataque promovido pelo Mossad, que acabou ali interferindo na entrega desses equipamentos, colocando explosivos, mas eles não têm como ter certeza absoluta de quem está portando os pagers e os walkie-talkies. Então, por exemplo, a gente tem crianças no meio dessa lista de vítimas. Entre os mortos na terça-feira, que foi quando teve a explosão dos pagers, pelo menos 2 crianças morreram, algumas outras tantas ficaram feridas. E não tem como ter um controle, de fato, de quem está manuseando o pager na hora, se é um terrorista, se é um civil, o que é. Então, tem toda uma discussão acontecendo nesse momento na comunidade internacional, justamente por conta disso, porque esse não é um ataque extremamente coordenado, extremamente direcionado a um alvo específico, e isso pode representar uma violação de um crime de guerra do direito internacional. Aí é uma outra esfera que a gente está entrando, mas o que acontece de fato é o seguinte, aquela fronteira entre Líbano e Israel, no norte de Israel, sul do Líbano, situação ali ficando cada vez mais quente. Hoje Israel intensificou os ataques aéreos por lá, o Hezbollah promete responder, e aí aquele perigo que a gente já ouve há muito tempo falar, né? Que a coisa pode escalonar e ficar, de fato, incontrolável. Promete responder, mas está tonto, desorientado, tentando juntar os cacos para poder retalhar e se proteger. Mas, enfim, as fontes são muito seguras, fontes inclusive da agência Reuters, confirmando que, claro, esses ataques com os pagers e os walkie-talkies nasceram basicamente de uma operação ultra sofisticada de 2 agências ultra secretas das Forças de Defesa de Israel, claro, o Mossad, o tão reconhecido Mossad, e a Unidade 8200. Eles funcionam basicamente como se fosse quase uma startup de crimes cibernéticos. Eles até foram responsáveis por lançar um vírus que parou uma operação dos centrífugos nucleares do Irã alguns anos atrás. Também é uma história muito aclamada ali dentro de Israel. E é um bando de jovens de 20 anos, um bando de nerd ali tramando para tentar proteger Israel, por incrível que pareça. Sim, talvez eles foram os mais responsáveis por essa situação toda. Mano Ferreira. Eu vejo essa história de 2 dimensões, né? Primeiro tem a dimensão militar. A gente está falando do combate contra um grupo terrorista. Na dimensão militar, Israel conseguiu desmoralizar o Hezbollah, né? Porque estão completamente desnorteados e isso é uma conquista militar. E o outro ponto de vista que a gente não pode jamais esquecer, porque não é videogame, né? É vida real e humana, é a dimensão humanitária desse tipo de estratégia, porque, de fato, é um crime de guerra, óbvio, porque você não tem como garantir que quem vai estar portando o pager, quem vai estar portando o walkie-talkie é, de fato, terrorista. Você pode ter explodido crianças inocentes, civis no meio disso. E a imagem, até a imagem que estava no ar aí agora, né, mano? Que mostra um pager explodindo no supermercado. Quer dizer, por mais que esteja com um terrorista,
a gente não sabe, né? Não tenho como afirmar aqui, nem dizer que sim, nem que não, mas tinham outras pessoas ali ao redor que poderiam ter ficado gravemente feridas, até possivelmente morrido. Mas né? vale mencionar, assim, que embora a gente esteja atribuindo, e o André tá certo, a maioria dos jornais está falando sobre os dois grupos, a maior dificuldade nisso, em relação às convenções internacionais, seria provar que foi uma determinação do Estado de Israel. Que não assume que não oficialmente, assume né, isso. Israel não assumiu essa autoria. Então, também não negou, né? E provavelmente mas, assim, não vai assumir difícil porque é uma estratégia criminosa, é uma estratégia que não encontra respaldo no direito internacional. Não encontra. Exatamente em função desse alto risco de você matar inocente no meio disso. E a gente, repetindo, claro que ninguém é inocente, todo mundo entende que num combate contra um grupo terrorista as coisas são mais complexas e não é uma guerra convencional. Mas a gente jamais pode esquecer a dimensão humanitária disso, porque os civis são tão vítimas dos terroristas quanto os civis libaneses, né? Quanto os civis israelenses. Então, a gente não pode perder isso de vista, senão todos os limites a gente pode acabar relativizando e isso é um rumo muito perigoso para a humanidade. É uma tragédia inominável, já atravessa várias centenas de milhares de anos, vai da dimensão espiritual, religiosa, e não se limita apenas ao campo de batalha militar, e, claro, um morticínio no meio. Claro que não há mocinhos e bandidos nessa história, mas é uma baita de uma tarefa difícil. Nós, enquanto analistas aqui em outro lado do planeta, acho que é da nossa responsabilidade aqui trazer os fatos, emitir as nossas opiniões com responsabilidade, mas outra coisa, outros 500 muito mais complexos, difíceis, a gente tem que ter esse grau de respeito, né, Fabrício? É entender que isso é guerra de trincheira e são interesses poderosíssimos em jogo e, fatalmente, os instintos mais animalescos e selvagens do ser humano são desabrochados nesses contextos, não é isso? Claro, claro. Não, de fato, assim, é uma operação militar fantástica, né? Porque ninguém sabe como que os dispositivos foram instalados, né? Os explosivos foram instalados, tanto nos pagers quanto nos walkie-talkies. Desse ponto de vista aqui, a gente tá falando de algo de cinema, né? A verdade é de 007. Agora, há de se entender também a dimensão humana dessa questão, porque a gente está falando pelo menos de 2 crianças mortas, né? Então, há que ter também um certo cuidado quando a gente fala disso tudo, para não banalizar e achar que pode se resolver de qualquer maneira. Não é exatamente assim que funciona. Até a guerra tem regras, por incrível que pareça. Muitas vezes, a regra é que elas sejam descumpridas. Essa é a história, a vida como ela é. A bigorna da realidade se impõe. Mas, claro, nosso papel aqui é lembrar que, de fato, existem essas regras. Enfrentando aqui uma ideia com a bancada antes da gente, enfim, retomar o programa aqui, eu acho que é mais do que importante e responsável a gente também reconhecer o Brasil tendo uma comunidade libanesa com um número de pessoas ainda maior do que propriamente a população libanesa. Eu acho importante a gente contemplar aqui o nosso amor e admiração. Eu já tive em Beirute e, claro, renegar a ampla maioria dos libaneses, claro, dos elementos extremos ali do Hezbollah, que fica perpetrando o terror. Assim como em Israel, aqui no Brasil nós temos os maus políticos, os maus cidadãos, em Israel também, o governo atual israelense passível de muitas críticas, como tem acontecido. Então, cada país tem com as suas próprias contradições, mas o Líbano merece todo o nosso amor e carinho. Como eu disse, já estive em Beirute, já estive em Israel, falo por mim, e países maravilhosos que me acolheram lindamente e são memórias mais do que especiais guardadas para mim, além da admiração pela história deles. Mano Ferreira. Total, e mandar um abraço. A gente só vai te interromper brevemente aqui. Mano Ferreira com a palavra e um recado importante aqui, não só para a comunidade libanesa, mas também para a comunidade judaica, que, claro, nos prestigia aqui, não só no Morning Show, mas na Jovem Pan diariamente. Exato, eu acho que é importante a gente mandar o nosso abraço de solidariedade, tanto para a comunidade judaica como libanesa aqui no Brasil, que sofrem com esses conflitos lá e a gente espera que eles não sejam importados aqui para o Brasil, que todos nós possamos continuar convivendo de forma pacífica e ordeira. Assina embaixo, Jess. Sim, em especial a comunidade libanesa, né, que viu esses atentados, 2 vidas de crianças perdidas, o que é muito triste mesmo. Palumbo também, David também. O povo libanês é um povo extremamente maravilhoso, bondoso, caridoso. Eu sou fã deles e eles são extremamente acolhedores. A gente não pode crucificar todo mundo. Importante sempre, como eu digo, evitar socializar a culpa, respeitar um país, as suas tradições e o seu povo como um todo. E, claro, direcionar a crítica a quem realmente merece. E todo país tem seus maus exemplos, né? Enfim, a gente segue em frente aqui.